CBN Universidade, um programa dos alunos e profissionais de comunicação da Universidade Estadual da Paraíba. Olá, bom dia! O CBN Universidade deste sábado, 22 de dezembro, está começando aqui na Rádio CBN Campina Grande, a rádio que toca notícias. E você já sabe que este programa é produzido por estudantes dos cursos de jornalismo da UEPB e de educomunicação da UFCG, com a supervisão dos profissionais da Coordenadoria de Comunicação da UEPB. Estamos chegando mais cedo, a partir das 8 horas, enquanto estivermos no horário brasileiro de verão. Fica ligadinho com a gente que até às 9 horas da manhã tem muita notícia por aqui para você, ouvinte da Rádio CBN Campina Grande. No programa de hoje, nós recebemos aqui no estúdio a professora do Departamento de Engenharia Sanitária e Ambiental da UEPB, Verusca Brasileiro. Ela que vem falar sobre algumas pesquisas que estão sendo desenvolvidas na instituição. Bom dia, professora Verusca, seja muito bem-vinda ao CBN Universidade. Bom dia, eu que agradeço o convite de estar aqui apresentando alguns dos trabalhos que nós desenvolvemos na UEPB. Pois é, além dessa conversa com a professora Verusca Brasileiro, o programa de hoje ainda traz dicas de alimentação e saúde para você diminuir o impacto das festas de confraternizações de fim de ano, para não sair da linha nessa reta final. Aproveite para cuidar bem da alimentação diária, fora das festas. Então, coma alimentos mais leves, menos calóricos, beba bastante água. E isso já vai ajudar a ir reduzindo o impacto das comidas de fim de ano. E as ações da Clínica de Fisioterapia da Universidade Estadual da Paraíba, que garantem intervenção precoce para crianças que têm algum tipo de transtorno no desenvolvimento, seja ele motor, sensorial ou visual. A maioria das crianças elas já vem com indicação do pediatra, né? São crianças que muitas delas passam pela UTI neonatal e aí esses pediatras já encaminham. Fica ligadinho que o CBN Universidade de hoje está apenas começando. Apresentação: Carol Santos. Professora Verusca Brasileiro, muito bom dia mais uma vez. Muito obrigada pela disposição em participar aqui comigo do programa CBN Universidade. E hoje nós vamos conversar um pouco sobre as pesquisas desenvolvidas na universidade, né? Quando falamos em água, em tratamento de água e até mesmo no uso de esgoto como potencial gerador de biocombustíveis. Fala um pouco pra gente, né, um resuminho sobre essas pesquisas que estão sendo desenvolvidas no departamento. Bom, a gente tem um leque de pesquisas dentro dessa área de saneamento que envolve não só a parte de água, mas também a parte de esgoto e resíduos sólidos, né? Por mim, eu sou mais voltada para a área de água e qualidade da água, bem como algumas questões de reuso. Com relação à água, a gente tem a estação de tratamento de água, que visa desenvolver técnicas de baixo custo para melhorar, aperfeiçoar cada vez mais a água tratada de forma a atender todos os padrões de potabilidade. Então, na nossa estação de tratamento de água piloto, nós, por exemplo, nós aplicamos a desinfecção utilizando apenas sal de cozinha, ou seja, você não vai precisar comprar o cloro gasoso, que na forma gasosa é extremamente tóxico para o ser humano se houver algum vazamento. Então a gente vai eliminar micro-organismos patogênicos como algumas substâncias, a exemplo da cianotoxina, utilizando sal de cozinha através de reações eletroquímicas. Essas reações eletroquímicas produzem uma quebra molecular que faz com que gere uma solução oxidante, solução essa que pode eliminar diversos micro-organismos. Nós também temos o uso de zeólitas, né, para aperfeiçoar o processo de adsorção e remover algumas substâncias que nós não conseguimos remover através do tratamento convencional. Enfim, dentro da área de tratamento de água, a gente tem diversas pesquisas, não só para desenvolver projetos que são fomentados pelos órgãos como FUNAS e CNPq, mas também para o desenvolvimento de teses e dissertações de mestrado. Professora, para o pessoal que está escutando a gente agora, onde e como a energia produzida pelo biocombustível pode ser usada? Bom, a gente tem que hoje procurar alternativas de energia, né? O mundo vive uma crise mundial de energia, principalmente porque a grande fonte de energia utilizada mundialmente são os combustíveis fósseis. Além de ser uma reserva limitada, tem diversos malefícios para o meio ambiente, né? Porque a gente sabe que a queima desses combustíveis fósseis
é responsável pelo superaquecimento global, né? O efeito estufa, entre outros problemas. E aí a gente passa a utilizar energias alternativas. Um exemplo dessas energias alternativas é a produção de etanol através da cana-de-açúcar, do bagaço da cana, mas no nosso caso, nós estamos utilizando o esgoto doméstico, que é rico em nutrientes, né? Tem muito nitrogênio e muito fósforo, para o desenvolvimento de microalgas que têm em sua constituição celular grande quantidade de lipídios e carboidratos. Então a gente desenvolve ela nesse meio, né, que pode ser um meio que possa prejudicar o meio ambiente. Então, antes de ocorrer o lançamento, nós utilizamos esse esgoto doméstico, removemos esses nutrientes que podem causar danos ao meio ambiente e desenvolvemos uma matéria-prima para a produção de energia renovável e limpa. Quais os benefícios dessas pesquisas? Bom, as nossas pesquisas, a gente tem a preocupação de estar trazendo benefícios direto para a sociedade, né? Você sabe que quando se trabalha com água, principalmente na nossa região, que é muito escassa, então a gente tem que aprender a utilizar esses recursos de forma racional e de forma que a gente possa atender não só essa geração atual, mas as futuras gerações. Então, nossas pesquisas sempre estão voltadas de forma aplicada diretamente à sociedade. Então, tem um benefício de ter estudos que possam disponibilizar maior quantitativo de água em melhor qualidade, tem estudo que pode preservar mais nossas águas, tem estudo que a gente deve preservar no sentido de evitar esse lançamento de esgoto. Então, são inúmeros benefícios. Para o meio ambiente, qual o maior benefício que a gente pode destacar? Bom, para mim, o maior benefício, quando se trata de água, é a gente garantir a preservação, não só em termos quantitativos, mas também em qualitativo, né? Porque o que acontece hoje, Carol? Hoje, a população tem uma demanda muito grande pelos recursos naturais. E aí a gente se questiona, nós que trabalhamos nessa área de meio ambiente, até que ponto a Terra, o nosso planeta Terra, vai poder disponibilizar esses recursos naturais. Então, o nosso foco de pesquisa é promover a preservação desses recursos naturais, no nosso caso, a água, e evitar também algumas contaminações em solo através do lançamento inadequado do esgoto, de forma a garantir uma melhor qualidade de vida para o ser humano, não só apenas hoje, mas também para as futuras gerações, porque se hoje a gente já está usando uma demanda acima do que a Terra pode oferecer, imagina daqui a 100, 200 anos, né? Então a gente tem que ter essa consciência e procurar trabalhar nesse sentido. Agora, professora, nessa perspectiva da crise hídrica, o repórter Joalisson Sebastião foi conhecer uma pesquisa da UEPB que trabalha e incentiva o reuso consciente da água. Vamos ouvir na reportagem. O projeto Tratamento de Águas Residuais para Reuso Urbano, desenvolvido pelo Departamento de Engenharia Sanitária e Ambiental do Campus 1 em Campina Grande, é voltado para o tratamento e reuso da água com o objetivo de promover a sustentabilidade, como explica o professor José Tavares, que coordena os estudos. O objetivo, na verdade, é tratar águas residuárias, não somente entendendo que tratar esgotos seria só prejuízo, né? Buscando, inclusive, a sustentabilidade. Portanto, seria produzir água para reuso, produzir energia e retirar os nutrientes para ser aplicado na própria agricultura. O tratamento descentralizado procura atuar nas mais diversas áreas, como, por exemplo, em comunidades abertas, conjuntos habitacionais ou condomínios, visando sempre o reaproveitamento da água. O tratamento descentralizado é que você pode fazer dentro de uma comunidade, dentro de um conjunto habitacional, dentro de um edifício. Um edifício, você tem 1.000 pessoas dentro de um edifício, com pouca área você pode fazer um sistema compacto, que essa água venha para uma estação compacta e seja tratada e reusada dentro do próprio condomínio. Isso é interessante. Diferentemente que é um outro viés, que é a questão da água segregada. Essa também é uma saída importante. No entanto, a água segregada ela requer uma questão de separação no próprio prédio, no próprio construção. Então, para prédio já pronto, isso não tem como resolver, né? Mas o descentralizado hoje é uma saída interessante. Os países desenvolvidos também passaram por esse problema, né? Pode ser feito também aquele individual, que por incrível que pareça, a Paraíba tem 5% apenas, 7% apenas de fossa séptica, né? Tanque séptico. Coisa, você pega os estados pobres, tem 5%, você pega Santa Catarina, por exemplo, tem bem mais quando você fala de tratamento por tanque séptico, né? Que é um tratamento, vamos dizer
assim, bastante rudimentar, melhor do que nada, evidentemente, mas se você pega esse efluente e infiltra no solo, aí depende da localização, etc., também é uma saída interessante. As parcerias com instituições como Fundação de Amparo à Pesquisa do Estado da Paraíba, o EPB e CAGEPA têm contribuído para o desenvolvimento das atividades e das pesquisas na área. O trabalho envolve os alunos do curso de Engenharia Sanitária e Ambiental que contribuem com as pesquisas e adquirem mais conhecimentos. Joalisson Sebastião para o CBN Universidade. Obrigada, Joalisson. A senhora, antes da gente começar aqui a nossa conversa, havia falado que existem 3 tipos de combustíveis, de biocombustíveis, que podem ser através de reaproveitamento, que vocês também vêm realizando pesquisa. A gente falou agora do biocombustível produzido com o esgoto, Quais são os outros? Bom, eu te falei, a gente tem 3 tipos de biocombustível, O de primeira geração, que é o que nós estamos acostumados a presenciar, que é a produção do álcool através da cana-de-açúcar, E tem a energia de segunda geração, que é produzida através do bagaço da cana, e a energia de terceira geração, que é essa energia das microalgas, que a gente produz essas microalgas no esgoto doméstico. Então, a gente evita que o esgoto doméstico vá comprometer a qualidade das águas pelo lançamento inadequado e faz com que ocorra a produção de uma matéria-prima capaz de produzir uma energia limpa e alternativa. Então, professora, agora a gente vai dar uma pequena pausa, certo? A nossa primeira pausa aqui na conversa, mas daqui a pouquinho a gente volta aqui no CBN Universidade para falar um pouco mais sobre as pesquisas que são desenvolvidas na universidade aqui pela senhora, e também na volta nós vamos falar sobre a qualidade da água, em comunidades rurais e o tratamento adequado. É rapidinho, a gente volta já. CBN Universidade, na CBN Campina Grande. Estamos de volta com o CBN Universidade. Para você que ligou o rádio agora, para quem está em casa curtindo aquela preguicinha de sábado, ou para quem já está no trabalho desde cedo, o nosso bom dia para você. Ouvinte da CBN Campina Grande, a rádio que toca notícia. Hoje eu estou recebendo aqui no estúdio a professora da UEPB, Verusca Brasileiro. No primeiro bloco, já conversamos sobre um projeto bem bacana que pesquisa o uso do esgoto para a produção de biocombustíveis. Agora, nesse segundo bloco, no segundo momento da nossa conversa, nós vamos continuar aqui com a professora Verusca, que vai falar agora sobre a qualidade da água em comunidades rurais de Campina Grande. Professora, esse é um outro projeto de pesquisa desenvolvido por vocês no Departamento de Engenharia Sanitária e Ambiental da UEPB. Qual o objetivo desse projeto? Bom, esse é um projeto que a gente tem como órgão financiador o MEC, Então, a gente lançou uma proposta de preservar as qualidades das águas que são distribuídas em comunidades rurais que faz uso dos dessalinizadores. Então, o dessalinizador tem uma capacidade de produzir uma água de excelente qualidade. No entanto, não existe uma rede que faz o transporte dessas águas. As pessoas vão até o chafariz, usam seus próprios reservatórios, acumula lá a sua quantidade de água e leva para a sua residência. Então, esse trajeto e a forma como eles armazenam em casa acaba contaminando essas águas de excelente qualidade. Então, o nosso intuito é orientá-los a como preservar essas águas, porque a comunidade rural tem o mesmo direito que a comunidade urbana, e a legislação prevê isso, que toda a água distribuída para o consumo humano tem que atender os padrões de potabilidade. Então, muitas vezes a gente vê um caminhão-pipa abastecendo de uma água de um açude ou de uma barragem qualquer, sem nenhum tratamento, ali está errado, tá? É contra o que a legislação estabelece. Então, a gente precisa esclarecer à população que a água pode transmitir diversos tipos de doenças, é um veículo que transmite milhares e milhares de doenças, e por isso a preocupação em preservar essas águas. Então, a gente tem esse trabalho extensionista, Isso já faz um tempo que a gente trabalha junto com a Pró-Reitoria de Extensão, acho que já tem quase 4 anos, não só em Campina Grande, mas também no município de Juazeirinho, onde a gente não apenas faz esse trabalho de qualidade da água, mas também a gente faz a manutenção de dessalinizadores, a gente explica como manter os dessalinizadores, como operar, como fazer com que esses dessalinizadores melhorem a sua vida útil. Além disso, a gente traz alternativas para o uso do rejeito, porque o dessalinizador
desalinizador, ele também pode gerar um impacto ambiental, porque o rejeito que é produzido da remoção do sal da água, ele tem uma grande quantidade de provocar diversos danos ao solo se não for lançado adequadamente. Pode até provocar infertilidade. Então, a gente trabalha nessas 3 vertentes, em orientar a comunidade a preservar melhor sua qualidade de água produzida pelo dessalinizador, operar adequadamente o dessalinizador para evitar um custo de energia muito alto e também uma avaria na máquina muito mais rápida, bem como também a questão do rejeito. Então, hoje a gente já foi, eu acho que Serra Branca, Juazeirinho, próximo ano a gente vai estar trabalhando em Campina Grande mais uma vez, São João do Cariri, vários municípios a gente já deu algum suporte nesse sentido. Como foi feito o mapeamento desses lugares em que vocês atuaram? Bom, a gente fez uma pesquisa através do Ministério do Meio Ambiente e ele estabelece quantos dessalinizadores eles já instalaram, né, através do programa Água Doce. Aqui na Paraíba a gente viu que Juazeirinho é um dos municípios que tem a maior quantidade de dessalinizadores instalados, com comunidades que chegam a mais de 3 mil pessoas. Então a gente não só apenas a quantidade de dessalinizadores, mas também a quantidade de populações atendidas. E aí a gente viu que Serra Branca, Boa Vista, até própria Campina Grande, tem uma certa quantidade de pessoas que precisam dessa manutenção. Desde quando vocês foram até realizaram o projeto Nessas Cidades para hoje, mudou alguma coisa na atuação dessas pessoas em relação à água? Bom, quando a gente termina o projeto, a gente sempre faz uma avaliação. Se eles estão realmente preservando a qualidade da água conforme as nossas orientações. E, geralmente, a gente também faz algum exame de saúde para ver se houve uma melhoria em alguns problemas parasitológicos que eles podem apresentar. E há um melhoramento desses índices. Então, a gente fica muito feliz com os resultados do nosso trabalho. Agora, é um trabalho que tem que ser continuado. E como nós dependemos dos recursos, então, muitas vezes, por exemplo, em Boa Vista, não tem como mais a gente continuar, porque esse projeto que eu aprovei, ele só contempla Juazeirinho e Campina Grande. Então, tem que ter um trabalho continuado, porque no momento que a gente para, aí as atividades não ficam, digamos, mobilizando bem a comunidade. A senhora falou no início, quando a gente estava começando a falar do projeto, sobre a questão das doenças que são passadas pelas águas. Quais as doenças que foram apresentadas, que vocês identificaram dentro do projeto? Bom, aí tem vários tipos de doenças que a água pode transmitir pela falta de preservação adequada ou pelo consumo de uma água imprópria que não é potável, né? Então, geralmente as doenças mais comuns são as gastroenterites, que é provocada por protozoários, como ameba, giardia, né? Tem também a hepatite, que é provocada através do vírus da hepatite A, né? Então, tem diversas outras doenças que a gente tem que ter o cuidado. Geralmente, uma diarreia pode estar muito associada a problemas com qualidade da água. Um fato também importante, Carol, de a gente enfatizar aqui, é com relação às arboviroses. Por exemplo, dengue, chikungunya, zika. Muitas vezes, esses insetos se proliferam devido ao mau armazenamento das águas. Então, isso a gente também trabalha nesse sentido para que as pessoas saibam preservar suas águas e evitar a proliferação desses insetos. Porque a grande causa desses tipos de doenças se deve justamente à falta de saneamento, que é um grande problema em nosso país, né? Não apenas na Paraíba. Dentro desse processo das pesquisas, aconteciam as orientações, as oficinas com o pessoal, né, dessas zonas rurais. Como eram essas oficinas? Bom, primeiramente a gente vai nas comunidades, ver os dias de disponibilidade deles, né? Então, a gente pega um dia que eles tenham disponibilidade de participar desse evento lúdico, né? A gente dá palestra, faz jogos, ensina muito as crianças, vai nas escolas também, porque as crianças acabam sendo multiplicadores e faz um trabalho de forma a orientá-lo a consumir uma água de melhor qualidade ou usar o dessalinizador como deve ser utilizado. Atualmente, né, principalmente, né, com a questão da escassez da chuva, a gente vê muito na zona rural a questão dos poços, né? O pessoal furando muito poços. Vocês chegaram a analisar águas de poços nessas regiões? Sim, a gente analisa algumas águas subterrâneas. E aí é bom esclarecer o seguinte: toda a água que é para consumo humano, de acordo com a nossa portaria de potabilidade da água, ela tem que passar por uma questão de desinfecção. É obrigatório ter no mínimo 0,2 miligrama por litro de água. Uma água de poço, a gente vê
assim, é cristalina, é maravilhosa, não tem contaminação nenhuma. Acontece que esses micro-organismos a gente não consegue observar a olho nu. Então é preciso realmente fazer a desinfecção, porque muitas vezes esses poços são perfurados em locais inadequados, que tem a penetração de esgoto doméstico, e isso compromete toda aquela qualidade daquela água subterrânea. Então é preciso fazer um controle da qualidade dessa água, como também, pelo menos, a desinfecção. Então, professora, vamos para mais uma pausa aqui na nossa conversa. Daqui a pouquinho a gente volta. Estou recebendo hoje a professora Verusca Brasileiro, do Departamento de Engenharia Sanitária e Ambiental da UEPB, que está aqui comigo desde cedo, contando um pouco sobre as pesquisas desenvolvidas na universidade e que são voltadas diretamente para a comunidade paraibana. Mas daqui a pouquinho a gente continua. Fica aí sintonizado na Rádio 103.5, a Rádio CBN Campina Grande, que daqui a pouquinho a gente está de volta. Até já. CBN Universidade, na CBN Campina Grande. CBN Universidade, de volta. E eu agradeço aqui a sua audiência nesta manhã de sábado. Você que acordou cedinho e ficou ligado aqui com a gente no CBN Universidade, na rádio CBN Campina Grande. Eu continuo aqui com a professora Verusca Brasileiro e o nosso assunto agora é crise hídrica, mais especificamente sobre o projeto de dessalinização de água salobra. Professora, como se dá esse processo e o que é possível ser feito para melhorar a qualidade da água através desse processo de dessalinização? Bom, nossas águas subterrâneas, elas são confinadas entre rochas cristalinas. Isso confere às nossas águas subterrâneas uma certa salinidade. Então, a maioria das nossas águas aqui na nossa região semiárida, quando a gente perfura um poço, a gente encontra grande quantidade de sais. Quantidade essas que não permite que a gente consuma, porque, além de prejudicial à saúde, não vai eliminar a nossa sede de tão salgada que é. Então, não tem outra forma a não ser a dessalinização. Existem vários processos de dessalinização. Nós temos os processos térmicos e os processos por separação de membranas, né? Os térmicos, eles hoje já estão em desuso, principalmente para a produção em grande escala, não em pequena escala, mas para a produção em grande escala, por conta do custo de energia. Uma mudança de fase, essa mudança de fase faz com que o custo de energia seja muito elevado. Então, passou a se utilizar as membranas de osmose inversa. As membranas de osmose inversa, para promover a separação desses sais da água, trabalha com altas pressões que podem chegar acima de 70 atm. Então, nós trabalhamos com potência de bomba elevadíssimo, que faz também ter um custo de energia elevado. Além do mais, as membranas de osmose, elas não são tecnologia nacional. Elas são, a gente tem que importar essas membranas. Então, isso não é um custo tão baixo, né? E aí, mas infelizmente, para a remoção de sais, o que está sendo mais utilizado são os processos de osmose inversa. Apesar que hoje já a tecnologia já avançou bastante e está cada vez mais minimizando esse custo da osmose inversa, né? Uma outra desvantagem da osmose inversa é que a osmose inversa, apesar de ser excelente a qualidade da água produzida pelas membranas de osmose inversa, que a gente aí consegue reduzir sais em até 99%, a gente não tem um rendimento bom. Por quê? Se eu alimento o meu dessalinizador com 1.000 litros de água por hora, eu só vou produzir água dentro dos padrões de potabilidade em torno de 500 litros, ou seja, eu tenho um rendimento de 50%. Foi pensando nisso, Carol, que nós, pesquisadores aqui da UEPB, procuramos estudar outras alternativas de dessalinização. E aí juntou a Universidade Estadual da Paraíba, a Universidade Federal da Paraíba, com o professor Cláudio Furtado e o professor Charles Salvador, juntamente também com o professor Carlos Chesma, da Universidade Federal do Rio Grande do Norte, para a gente desenvolver membranas que possam eliminar sais, ou seja, membranas com tecnologia nacional, mas não são membranas de osmose inversa, são membranas de grafeno. Grafeno é um produto que hoje vem sendo utilizado para diversos fins, como condutores, na área de eletrônica, mas também na área de tratamento de água, porque a gente vai promover uma peneira molecular capaz de remover esses íons. E a gente acredita que com essa tecnologia os custos de dessalinização vão reduzir bastante. É um projeto extremamente audacioso que tem como órgão de fomento o Ministério do Meio Ambiente, o Ministério da Saúde, né, através da FUNASA. E são recursos extremamente elevados, envolve diversos pesquisadores, como eu já falei, também tem uma parceria internacional, mas está ainda muito a nível de pesquisa. Então, a gente ainda
vai começar, tudo indica que em janeiro do próximo ano, mas é uma grande potencialidade a gente trazer novas tecnologias para a nossa região semiárida, e eu acredito que, se tudo der certo, vai ser um divisor de águas, porque a gente vai conseguir desenvolver essas membranas através do grafite. O Brasil é um dos grandes produtores de grafite, mas também a gente pode produzir esse grafeno através do gás metano. Enfim, tem diversas alternativas que a gente vai estudar qual é a mais viável. Também quero esclarecer que nesse projeto não tem apenas eu, da UEPB. Tem o professor Fernando Fernandes e o professor Everton, que é físico lá de Patos. Então, professora, falando em dessalinização, né, o dessalinizador de osmose inversa, ele é o mais utilizado dentro desse processo. Como que ele atua dentro desse processo de dessalinização e quais as vantagens e as desvantagens de usar ele? Bom, as vantagens é que ele vai produzir uma água de excelente qualidade. O tratamento por osmose inversa hoje da água é o melhor tratamento que existe, porque você consegue remover até íons, né? Então, a membrana de osmose inversa, ela tem a capacidade de remover qualquer contaminante que você encontre na água. Então, isso é uma grande vantagem. As desvantagens. Começa pelo custo de energia. Nós trabalhamos com pressões elevadíssimas. Essas pressões exigem uma potência do meu motor-bomba elevado, então isso vai gerar um custo de energia muito elevado. A outra desvantagem é a questão que a membrana tem que ser importada. No Brasil, a gente ainda não tem tecnologia para produzir membrana de osmose inversa. Aqui no Brasil, a gente já chegou só até ultrafiltração, através da COP. Então, a gente ainda não tem tecnologia para desenvolvimento de membranas poliméricas de osmose inversa. E a outra grande desvantagem é com relação ao rendimento do dessalinizador. O rendimento é extremamente baixo, a gente dificilmente vai conseguir ultrapassar 60% de rendimento, ou seja, se eu alimento com 10 mil litros, eu vou só obter 4 mil litros de água para consumo, né? O restante pode se tornar um rejeito. Então, esse rendimento ele é muito baixo, apesar que o dessalinizador de osmose inversa já desenvolveu bastante, né, através da mudança das membranas, do tipo de polímero que utiliza nessas membranas, mas mesmo assim ainda tem essas desvantagens. Agora, é bom enfatizar que, diante da nossa escassez hídrica, não só aqui no nosso país, como também a nível internacional, já se passou a utilizar a dessalinização da água do mar. Fernando de Noronha já utiliza a dessalinização da água do mar através da dessalinização de osmose inversa. O Ceará está implantando uma usina de dessalinização de osmose inversa para remover 1.000 litros por segundo para dessalinizar a água do mar lá de Fortaleza. Isso vai atender quase 12% da população de Fortaleza. Então, a gente está partindo para essas alternativas, porque a escassez hídrica está cada vez maior. Como eu falei logo no início, que a demanda pelos nossos recursos naturais está acima da capacidade de renovação do nosso planeta. Então, se a gente não tiver um uso racional desses recursos hídricos, a gente vai comprometer, vai ter uma quantidade menor cada vez mais desses recursos que a gente tem disponível. Em relação aos benefícios, tanto para os consumidores como também para o meio ambiente desse processo? Bom, para o consumidor, como eu já falei, da qualidade, né? Que você vai obter uma água de excelente qualidade, não tenha dúvida com relação a isso. Algumas pessoas falam, não, que vai dar cálculo renal. Se a máquina for bem operada, tem como você regular as pressões e controlar a quantidade de sais que você quer que encontre-se na água. Então, não tem perigo nenhum, isso daí não é uma informação verídica. Agora, com relação ao meio ambiente, tem que ter muito cuidado, porque o dessalinizador de osmose inversa, ele remove os sais. Então, ele separa os sais da água. Então, num dessalinizador de osmose inversa, a gente vai ter dois fluxos. Um de água que é para consumo humano, né? No caso, a maioria das vezes, e o outro com a concentração elevadíssima de sais. Essa concentração chega a dobrar a concentração de sais no poço que está alimentando o sistema. Então, se esse rejeito não for lançado adequadamente, pode comprometer o solo, por exemplo, se for lançado diretamente no solo, pode causar infertilidade. Inclusive, a gente já tem estudos mostrando que em regiões como Rio Grande do Norte e Bahia, onde instalaram diversos dessalinizadores, por não
não ter utilizado adequadamente o rejeito, hoje boa parte desses locais que utilizaram os desalinizadores de osmose inversa encontra com solo infértil. Então, é preciso ter esses cuidados, né? Apesar que a gente pode utilizar o rejeito para outros fins, mas não para lançar inadequadamente. Existe alguma parceria para aquisição dos dessalinizadores? É um equipamento caro? Como está sendo o acesso a ele? Bom, quando a gente vai atuar nessas comunidades, o sistema já está instalado. Existe um programa federal que é excelente, eu parabenizo a todos os gestores desse programa, que é o Programa Água Doce. Então, eles atuam nessas comunidades carentes de água, que não tem outra fonte de água, então eles vão lá e instalam todo esse sistema. Não só o sistema de dessalinização de osmose inversa, mas também sistema para reaproveitamento desse rejeito, bem como a orientação de como operar a máquina, de como preservar a qualidade da água. No entanto, uma vez que eles instalam, eles permanecem ali apenas 2 anos. Depois entrega à prefeitura. Esse é o problema, que nesse intercâmbio entre o governo federal e municipal, o municipal não tem todo o recurso para manter toda essa infraestrutura. Então, acaba que a máquina, quando não tem a manutenção adequada, ela vai ficar em desuso. Eu vou agradecer aqui a professora Verusca Brasileiro pela disponibilidade e tempo e dedicar aqui um pouquinho das suas pesquisas, trazer um pouquinho aqui para a gente no CBN Universidade. Muito obrigada, professora. Eu que agradeço e eu acho importantíssimo esse elo que a gente está fazendo entre a academia e a sociedade, que a sociedade precisa ter conhecimento de como o dinheiro público está sendo aplicado, e nós aqui da UEPB trabalhamos muito com essa questão de pesquisa aplicada, pesquisa extensionista, é o perfil da UEPB. Nós temos diversas pesquisas voltadas para atender diretamente a nossa sociedade. Então, isso é muito gratificante para mim como pesquisadora. Mesmo sendo engenheira da área de exatas, para mim é extremamente gratificante. Então, eu que agradeço o espaço. E para a sociedade, os resultados dessa pesquisa também é muito gratificante, viu, professora? Essa entrevista teve a produção de Elidiane Galdino, concluinte do curso de jornalismo pela UEPB. Agora vamos para o nosso último intervalo, mas na volta o nosso assunto é saúde. Tem dicas de como não exagerar na alimentação nessa reta de final de ano e ainda um projeto de fisioterapia que atua no desenvolvimento de crianças com algum transtorno motor, visual ou sensorial. Fica sintonizado que voltamos já já. CBN Universidade, na CBN Campina Grande. Estamos de volta com o último bloco do CBN Universidade de hoje. E agora é hora de falar em saúde. A repórter Luana Gregório foi conhecer um projeto de extensão desenvolvido pelo Departamento de Fisioterapia da UEPB, que atua no desenvolvimento de crianças que têm algum tipo de distúrbio, seja ele visual, motor ou sensorial. O trabalho é todo feito de forma gratuita para crianças de várias comunidades da cidade, que são atendidas dentro da clínica de fisioterapia no campus 1 da UEPB. Vamos ouvir na reportagem. Acompanhar e dar assistência a bebês que possuem o transtorno do desenvolvimento. Esse é o objetivo do projeto de extensão Bebês de Risco e Intervenção Precoce nos Transtornos do Desenvolvimento, coordenado pela professora de fisioterapia Eliane Nóbrega e desenvolvido com alunos na Clínica Escola do Departamento de Fisioterapia da Universidade Estadual da Paraíba. Os bebês que possuem esses transtornos são considerados de risco em decorrência de adversidades durante a gestação, parto ou após o parto, e que resultam em um desenvolvimento anormal. Eliane Nóbrega conta que os bebês são acompanhados regularmente na Clínica Escola da UEPB. Nós, como fisioterapeutas, o nosso foco maior seria os transtornos motores. Mas assim, a gente não pode dissecar uma criança, distúrbio motor, sensorial, visual, até porque o desenvolvimento é integrado. Então você termina assistindo a criança de forma integral, estimulando todas essas áreas. Geralmente, após o nascimento, os bebês de risco precisam ir para a UTI neonatal e são encaminhados pelo pediatra para realizar o acompanhamento. Mas nem sempre é isso que acontece. E é observando o desenvolvimento dos filhos e identificando se há algum retardo, como a ausência do riso aos 2 meses, a cabeça um tamanho menor do que o que é considerado normal, que a família pode buscar o atendimento médico. A maioria das crianças, elas já vem com indicação do pediatra. São crianças que, muitas delas passam pela UTI neonatal e aí esses pediatras já encaminham. Outras vezes, passa despercebido, aquela criança que não passou pela UTI, mas os pais mesmo, algum vizinho, alguma pessoa próxima, identifica que há algo errado com essa criança, está havendo algum retardo e termina chegando até nós para que a gente possa acompanhá-los. A estudante de fisioterapia
fisioterapia e bolsista do projeto de extensão, Raquel Lima, explica como é feito o atendimento aos bebês. Inicialmente a gente vai fazer uma avaliação justamente com a professora para a gente avaliar qual o transtorno do desenvolvimento que essa criança tem para que a gente esteja estimulando. Então, diante do transtorno que ela tiver, a gente vai estar estimulando aquilo que ela precisa. Dependendo da idade que ela tem, cada idade de uma criança, ela precisa ter alguma parte no seu desenvolvimento. Então, se ela está com esse desenvolvimento atrasado, a gente vai tentar ao máximo estar estimulando essa parte para que ela venha estar tendo um desenvolvimento normal. A intervenção precoce pode reverter os retardos e assim fazer com que as crianças se desenvolvam sem apresentar alguma limitação. Por isso, o projeto de extensão busca desenvolver também um trabalho preventivo. E a gente prega bastante a questão do tratamento precoce, da intervenção precoce, que seria essas crianças que têm essas histórias de risco, como eu falei, na gestação, no parto, depois do parto, iniciar um programa de assistência, porque nós trabalhamos antes mesmo que os sinais se instalem. Muitas vezes eles estão no máximo esboçados. É um trabalho mais de prevenção, né? O que a gente almeja realmente é que a criança tenha um desenvolvimento normal em todas as esferas, e não vou dizer a você que nós conseguimos em todos os casos, mas muitos deles conseguem. Que a criança, no caso, teria algum transtorno e devido a essa assistência, esses transtornos foram prevenidos em tempo hábil. De acordo com a Eliane, as crianças consideradas de risco, mas que não apresentam sinais de alerta para transtornos do desenvolvimento, são acompanhadas de 15 em 15 dias ou uma vez ao mês. Já aquelas que mostram alguns sinais de alerta ou alterações patológicas do desenvolvimento recebem atendimento 2 vezes por semana. As famílias que desejam receber orientações e assistência é só entrarem em contato com a clínica pelo telefone 3315-3346 e agendar a consulta. O atendimento é gratuito. Luana Gregório para o CBN Universidade. Obrigada, Luana, e parabéns ao pessoal pelo trabalho feito com as crianças. A Clínica de Fisioterapia da UEPB está em recesso e as atividades e atendimentos devem ser retomados no mês de fevereiro, junto com o calendário acadêmico da universidade. E a gente continua falando em saúde, mas agora em saúde alimentar, porque fim de ano é sinônimo de extravagância, de comilança. O mês de dezembro é recheado de confraternizações, festa na casa de um, de outro, amigo secreto que sempre vem acompanhado por muita comida, sem contar na ceia de Natal e o super jantar na virada do ano. Chega, deu água na boca, né? Só em pensar no tanto de comida gostosa que essa época nos traz. Mas será que é possível comer sem culpa? Ou será que tem algumas estratégias para que a alimentação das festas de fim de ano não pese tanto na nossa saúde, nem na nossa consciência? Se liga aí no quadro de saúde de hoje. Saúde A, com Lucielen Lima. Olá, tudo bem? Dezembro é aquele mês que faz você sair da linha. Você se esforçou para comer de forma mais saudável o ano todo e aí, em dezembro, todo o esforço vai por água abaixo. Mas olha, dá sim para participar das festinhas sem tanto estrago, né? É só levar alguns cuidados em consideração. O exagero na comida e na bebida, além do ganho de peso e do desequilíbrio do corpo como um todo, traz consequências como azia, má digestão, dor intestinal, dor de cabeça, enjoo, enfim, ninguém quer nada disso, né? Então, hoje eu trouxe algumas dicas para que você não termine frustrado depois das comemorações de fim de ano. Olha só, já que é mês de festas, aproveite para cuidar bem da alimentação diária, fora das festas. Então, coma alimentos mais leves, menos calóricos, beba bastante água, e isso já vai ajudar a ir reduzindo o impacto das comidas de fim de ano. Mas não é o bastante, viu? Pense comigo, para comer menos nas festas, é preciso não chegar morrendo de fome. Então faça uma refeiçãozinha saudável, com bastante fibras, para dar a sensação de saciedade antes de sair de casa. Então você já não vai chegar na festa atacando o primeiro prato de salgadinho que aparece na sua frente, já não vai chegar morrendo de fome. Já ajuda, né? Se tiver oleaginosas, como castanhas, amêndoas, nozes, que são fontes de gordura saudável, comece comendo elas. Frutas secas como passas e ameixas também são uma ótima opção. Vão ajudar a dar mais saciedade e reduzir aquela vontade louca de comer os doces. No jantar, inicie colocando verduras e legumes no prato e deixe pouco espaço para as massas e o arroz branco. Dê preferência às carnes feitas no forno. Já na hora da sobremesa,
coma primeiro algumas frutas, porque depois, com certeza, você vai colocar porções menores dos doces. Então não precisa deixar de comer os doces, é só colocar menos. Muita atenção também para as bebidas. Evite o refrigerante. É só trocar por suco, água de coco e até água mesmo. Com relação às bebidas alcoólicas, é muito importante intercalar as doses com a ingestão de água mineral. Assim você evita problemas de saúde, problemas de comportamento e a famosa ressaca no dia seguinte. É isso. Aproveite com moderação que com certeza você vai terminar o ano muito mais saudável e satisfeito com você mesmo. Então, essas dicas não são só para quem está acima do peso, não. A lógica da saúde vai muito além dos números da balança. Boas festas e até a próxima. Obrigada, Lucielen. E vamos ficar atentos. Seguir algumas dessas dicas para ficar com a saúde e a cabeça em paz com a balança. O CBN Universidade de hoje está acabando. Aproveito para desejar a todos vocês um Feliz Natal e que a essência desse período de amor ao próximo, paz e compaixão possam habitar o coração de todos vocês. E eu te espero no próximo sábado a partir das 8 horas da manhã, aqui na 103.5, no nosso último programa de 2018. Você também pode nos acompanhar no Instagram, @CBN Universidade, e mandar sugestão de pautas ou falar um assunto que você gostaria de ouvir aqui no CBN Universidade pelo WhatsApp 98821 6066. Vou repetir, 98821 6066. O CBN Universidade tem apresentação minha, Carol Santos, direção Hipólito Lucena, produção e edição, Coordenadoria de Comunicação da UEPB. Realização, Universidade Estadual da Paraíba e Rádio CBN Campina Grande. Fique agora com o repórter CBN. Bom final de semana, até o próximo sábado. Só lembrando que por causa do horário de verão, estamos começando mais cedo, sempre a partir de 8 horas da manhã. Tchauzinho, Feliz Natal! CBN Universidade, na CBN Campina Grande.